Oi, oi, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vou escrever aqui o tema da live e vou fixar, tá? Será que... Pera aí, Aline, que eu já entro aí contigo. Boa noite, tudo bem? Gente, vamos começar aí uma super live, uma convidada, a Aline Prado Nutri, ela tá chegando. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. E aí, tá me ouvindo bem? Tá também me ouvindo bem? Tá ótimo. Aqui para mim tá tudo ótimo. Ai, maravilha, então. Então, pessoal, eu tenho essa querida para apresentar para vocês aí, a Aline Prado, nutricionista. Ela atua aqui no interior de São Paulo, na cidade de Tambaú, né, Aline? Isso. Na cidade de Tambaú, tá? E eu sou doutora Fernanda Zubieta, sou dentista e atuo aqui na cidade de Porto Ferreira. É um pouquinho perto aí da cidade da Aline, né, Aline? Porto Isso aí. Ferreira, né? Sim, sim, do ladinho aqui. Do ladinho, né? Então, pessoal, hoje é o retorno aí, o meu retorno, né? Às lives noturnas, depois de muito tempo, de muitas coisas que aconteceram na minha vida. E aí eu tô retornando e resolvi trazer aqui essa convidada super especial, a Aline Prado, nutricionista, que ela vai conversar com a gente um assunto bem interessante. Eu fixei aí, gente, no primeiro comentário, o título aí da live, tá? Vão chegando, vão vindo, vão entrando, tá bom? Gente, a live de hoje é o seguinte: será que o que eu como pode causar cáries? Então, o que que vocês aí do outro lado vocês acham? Pode, não pode? Será que tem como resolver ou não? Então, a Aline, ela vai dar a visão dela da nutrição, o viés da nutrição, e eu vou dar o viés, a minha visão da odontologia, tá? Então, Aline, sem mais delongas, pode se apresentar para o pessoal. O que que você tem aí de novo aí? Alguma novidade para contar para gente? Oi, gente, boa noite. Como a Fer falou, meu nome é Aline, eu sou nutricionista, eu atuo aqui na cidade de Tambaú e no online também. Hoje, eu tenho especialização em saúde da mulher e nutrição clínica. E como Legal. eu andei pesquisando bastante, é para vir falar sobre esse assunto aí com vocês, sobre cárie e saúde bucal, né? E também um adendo que eu gostaria de falar. A nutrição e a saúde bucal, a nutrição é muito importante para a saúde bucal, quanto a saúde bucal também é muito importante para a nutrição, porque é muito importante, né? A gente tá aí com a saúde da nossa boca, os dentes, todos aí íntegros, para que a gente possa se alimentar corretamente e conseguir a quantidade de macro e micronutrientes que a gente precisa para ter uma boa saúde, né? Uhum, isso é verdade. Isso é muito importante, né, Aline? Porque é assim, nós estamos vivendo assim uma era, né, em que está tendo muito caso de pessoas obesas, né? Muitas crianças, Tá? principalmente crianças, a gente está vendo muita criança aí até diabética, né? Você deve entender disso Sim, melhor do que eu, né? E eu assim, eu penso o seguinte, que quando se a pessoa já começa a vida desse jeito, eu acho que é muito difícil você impor a uma criança a ela ter que fazer uma dieta, né? Já que tem tanta coisa ali no ambiente sugestivo, sei lá, vai no shopping, é tanta coisa chamativa, né? Principalmente na praça de alimentação, né? isso. São muitas tentações ali no shopping ou dentro de casa, né? No Sim, dia a dia, comercial que vê na televisão, a rede social, enfim, tudo, por todos os lugares, né, que a criança vai andar, ela vai ser tentada, né?
Então eu imagino que isso aí deve ser muito difícil você impor isso a uma criança porque ela não tem ainda aquela percepção, né? Aquela compreensão de eu devo mudar, parar de comer tal coisa, porque senão eu não vou ter saúde, né? Então a criança fica difícil ele entender. Para criança é bem difícil. Também a gente vê muita dificuldade com os pais também em entender isso e colocar limites, né? Então, e assim, né? O que eu acho também muito importante, como você entrou no assunto de alimentação infantil, é fazer uma boa introdução alimentar quando essa criança é muito pequena. Então, não fazer oferta de açúcar até os 2 anos, que é muito importante, porque está formando a dentição dessa criança. É, ofertar, né, legumes, verduras, frutas, tudo certinho, não é, os pais precisam dar o exemplo na mesa, e isso é muito importante, porque lá na frente a gente tem diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, obesidade em crianças. Infelizmente, a gente está vendo muito isso. Eu vou lhe dizer assim o caso assim meu, né? A minha parte assim, minha experiência assim de Sim. vida, né? No meu caso, a minha mãe, né? Ela só permitiu que eu começasse a ter contato com doce a partir dos 7 anos de idade. Por Olha, quê? Isso não foi dentista nem nutricionista que disse. Porque na cabeça da minha mãe, né, ela achava que os dentes, assim, né, se eu comesse muito açúcar, eu podia ter verme, ah, entendeu? Na cabeça da minha mãe, porque era isso que as pessoas pensavam antigamente, né? olha, Eu tenho quase 50 anos, então eu fui criança dos anos 80, eu sou mais velha do que você, né? Então, tinha-se essa visão, nossa, vai dar verme, né? Então ela não me dava. A minha mamadeira não era com açúcar, de jeito nenhum. Minha mãe nunca deixou que eu ficasse com a boca sem higienização. Isso não foi o odontopediatra que orientou. Ela pegava a pontinha da fralda, passava com água morna. Ela não deixava eu dormir, pegar no sono com a mamadeira. uhum, Nunca deixou de jeito nenhum, nunca deixou. sim, Nunca, tá? E se alguém oferecia doce assim na rua, né, assim, às vezes amigo e tudo, ela esperava a pessoa ir embora. E aí a minha mãe dizia: minha filha, dá aqui para a mamãe, que isso aqui vai estragar seus dentes, tal, vai dar verme, essas coisas, entendeu? E eu sempre fui uma criança que eu sempre compreendi. Eu nunca fui de fazer birra, de gritar, de me jogar no chão, nada disso não, entendeu? Eu compreendia. Então, graças a Deus, a minha mãe fez um bem danado para mim, que se eu hoje tenho aqui meus dentes, eu agradeço a ela. Eu nunca soube, até hoje, Aline, o que foi dor de dente. Nem na primeira, nem na segunda dentição. Nunca soube o que foi dor de dente. olha, Eu não sei o que é um tratamento de canal feito em mim, tá? Eu tenho 3 restaurações na boca, né? São pequenas, mas eu acho que essas restaurações foram feitas em mim porque foram feitas nos anos 80 e naquela época era assim na odontologia. Nós temos um instrumental chamado sonda exploradora. Tem muito dentista que ainda usa. Dentista daquela época, o que eles faziam? Na hora que estava examinando, passava aquilo, esfregava, principalmente nos molares, aquilo ali. Então, quando passava, aí se prendesse, tinha aquela premissa. Na dúvida, restaure. Se prendeu, restaura, porque pode ser cárie. Só que nem sempre é assim. Nem sempre é assim, por quê? Porque a anatomia dental ela é muito particular, né? E tem mais uma outra coisa. Às vezes, se a gente tem uma diferença no exame clínico nosso, a gente olhar, saber se é cárie ou se aquilo ali é uma micropigmentação ali dos sulcos e fissuras ali dos dentes, você entendeu? E aí nisso existe uma coisa que se o dentista ele não tiver o conhecimento, ele vai acabar destruindo, que é o selamento biológico. O que é o selamento biológico? São bactérias que nós temos ali na boca, colonizam ali, e são bactérias boas. Aí elas vão lá, faz ali uma capinha. Aí o dentista vem, mete a sonda exploradora, arrebenta, entendeu? sim. Então, tem que ter cuidado com isso daí. Então, eu acho que os meus foram restaurados por isso, porque não são restaurações extensas, né? Foi feito com o antigo amálgama, que é o que o pessoal fala que é o pretinho, né? Todo mundo fala mal dele, mas ele é muito melhor, pessoal, do que a resina composta. Ele pode não ter estética, mas a durabilidade dele é infinitamente maior do que a resina.
né? Eu fiz tratamento ortodôntico quando eu tinha, acho que 12, 13 anos, né? Uhum. E as minhas restaurações, algumas que eu tinha era dessa amálgama, né? E aí foi trocado porque não era tão resistente, me falaram. Trocaram, colocaram a branquinha porque não era resistente. Aí foi isso que me passaram. E também já ouvi falar que é cancerígeno, mas também não sei se é verdade. A gente Não, isso daí tem uma briga muito grande na odontologia, dizer porque leva o mercúrio e tal, Isso, mas isso. não é cancerígeno, não. Tem até trabalhos que provam isso. Eu não vou saber dizer um trabalho aqui para você, porque Aham, essa área aí é chamada de dentística estética e restauradora, não é a minha área. aham. Mas isso aí não existe, e pelo contrário, o amálgama ele é resistente, ele é melhor do que a resina. A resina se não for assim muito bem trabalhada, muito bem colocada, a pessoa vai ter infiltração, vai ter uma série de problemas, tá? Então, Sim. apesar dela ter estética, mas ela tem isso, porque o que que acontece? Vou ter que pedir um parênteses aqui pro pessoal, né? Que acabei entrando aqui em Aham. materiais dentários. Então, o que que acontece? Não existe o material dental restaurador perfeito, aquele que só tenha. Peraí, deixa eu dar um oi com uma amiga minha. Oi, Vânia. Boa noite, minha amiga querida. Muito obrigada por você estar aí. Deixa eu mandar para você aqui um negocinho aqui para você. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Uns beijinhos para você, viu? Muito obrigada. Então, o que que acontece? Não existe o material perfeito, né? O Uhum. material odontológico, infelizmente, todos têm suas limitações, né? Então, é, então a questão do amálgama não tem essa questão de liberar ali o mercúrio. Ele, inclusive, ele é um Uhum. material tão antigo que, se eu não me engano, ele foi descoberto pelos chineses, foram os chineses que criaram, na verdade, acho que em 600 antes de Cristo. Olha, é uma história tão antiga. Ele Aham. foi, acho que, o primeiro restaurador, né? Olha só. Então, é um material extremamente antigo. Se eu não me engano, eu acho que é isso, é 600 antes de Cristo. Foram os chineses que inventaram. Ah, ela tá dando um olá aqui pra gente. Olá, Vânia. Oi. Aqui é a nutricionista, é a Aline. Então, tem isso daí na odontologia, entendeu? Então, se o dentista ele não tiver muito bem preparado, ali no exame clínico ele vai estragar uma coisa que a natureza fez e que é perfeita. E como você falou aí do esmalte do dente das crianças, né? O que que acontece? Por que criança tem tanta cárie? Vamos falar assim, né? Ó, ela tá te dando prazer aí, doutora Oi, Aline. prazer, Vânia. Então, aí o que que acontece? Por que, pessoal, que tem essa questão, vai falar assim, nossa, é, criança tem muita cárie. Por quê? Porque quando o dente ele aparece ali na cavidade bucal, o esmalte, vamos dizer assim, ele está um pouco mole, ele ainda não está maduro o suficiente. Aí, quando ele aparece, ele vai passar por um processo chamado maturação pós-eruptiva, ou seja, ele vai ficar mais duro, vamos botar assim. Então, quando a criança lhe é oferecido tanto doce, vai comendo e comendo e comendo, e não escova dente e vai comendo, comendo, o Aham. que que acontece? Aquele esmalte ali, como ele está imaturo, ele não vai aguentar o quê? A produção de ácidos, né? Feito pelo quê? Pelas bactérias. E Hum. aí vai começar a ter a cavidade, vai começar a ter todos aqueles problemas, né? Então é por isso que não se deve dar tanto açúcar para a criança. Também o que falta, Aline, sabe o que que é? Não é que a pessoa não possa comer açúcar, ele é importante para as Sim, células. sim, Mas você sabe disso melhor do que eu, e eu também aprendi isso em biologia celular. Mas tudo na vida em excesso é ruim. E o que exatamente. acontece? Isso daí é o excesso, é o mau hábito de não escovar os dentes, é a falta do hábito de ir ao dentista. Tudo tem que criar hábito, Exatamente. criar hábitos bons, né? Sim, sim. Você comentou sobre as bactérias, né? Foi. Lembrando que essas bactérias, elas já colonizam a nossa boca, né? Não é É, externo, né? É algo que já está é na nossa próprio. microbiota.
né? Não é nada externo, assim como a gente tem a nossa microbiota intestinal, que é muito afetada pela nossa alimentação, pela qualidade da nossa alimentação, a nossa microbiota oral também é muito afetada, né? E aí, a gente também tem aqueles alimentos que são chamados de cariogênicos e os pró-cariogênicos, né? Então, eu estava até dando uma estudada sobre isso, e não é só açúcar, né, gente? São carboidratos fermentados de modo geral, em que é Uhum. algo que a gente tem que ter muita atenção. Então, o excesso de açúcar, alimentos adoçados com adoçante, como aqueles presentes que tem manitol, xilitol, sacarose, frutose. A frutose vinda da indústria, tá? Não é a frutose das frutas, isso é bom a gente sempre deixar bem especificado. Também são alimentos, são produtos, são substâncias aí cariogênicas, né? E o cálcio, ele é pró-cariogênico. Ele é muito importante também até para nós. Opa, falhou aí um pouquinho. O finalzinho que você estava falando aí falhou. Aline, Andressa, Cláudia, boa noite, meninas. Vocês estão me vendo aí? Pessoal, escreve alguém aí. Tô vendo ou não tô vendo? Pessoal, e aí? Pronto, voltou. Voltou. É que ela deu uma Deu oscilada um. aqui. Fala. Então, e aí eu tava falando sobre o cálcio, né? A importância do cálcio, porque ele é um nutriente pró-cariogênico, né? Então ele vai aí não evitar a cárie, mas ele vai melhorar a questão da sua saúde bucal também, né? Uhum. Andressa, boa noite, viu? Muito obrigada. Esse hairstyle salão é Andressa, é a filha da Vânia. Ah, Boa noite, boa noite, boa noite, Cláudia. Cláudia é a minha fisioterapeuta, a gente estava conversando agora há pouco. Só tá tendo gente chique aqui na live hoje, entendeu? Só mas gente bom, hein? chique. Então, então é isso aí, viu, gente, que a Aline falou é verdade, porque é a microbiota que todos nós temos na boca, né? Então, Uhum. para quem tem filho pequeno, assim, a Andressa, ela tem um filho pequeno lá, né? A mamãe tem que ficar aí de olho, não pode deixar a criança se entupir muito de açúcar, de doce, chiclete. Outro dia eu vi uma bala, gente, no supermercado, que é bem molinha. Até vi uma mulher já adulta lá comendo, que eu não sei de que é, parece que é de banana, sei lá. Então tem que ter cuidado, gente, com esse negócio, porque na vida, gente, tudo em excesso é ruim. Vocês entenderam? Tudo em excesso é ruim. É como na profissão da Aline. Ela lida com os dois extremos o tempo todo. Ela Sim, lida com o obeso mórbido, que nem aquele lá do quilos mortais, né? Ou então ela lida com a menina que está com anorexia, que está com menos de 50 quilos, né? Quer dizer, são exato. os dois extremos que não são bons, né? Não, não, de forma alguma. A gente está lidando muito agora em época de canetas emagrecedoras, estamos lidando com a magreza extrema, com aquela magreza, com aquela perda de peso sem necessidade, né? Hoje eu comentei até com uma paciente minha que o plano que eu prescrevi para ela antes era assim, ó, se o paciente não se adaptava, se o plano estava muito restrito, eles me avisavam. Agora, na época das canetas, se eles não comem, eles precisam me avisar, né? Que aí a gente muda o plano. Então, assim, a nutrição realmente está se reinventando nessa era. É verdade. E nisso, né, é como esse conjunto aqui que nós estamos unindo aqui nessa noite, né? Eu estou dando a minha visão da parte de odontologia e a Aline está dando a visão dela da parte da nutrição, né? Que é tão importante, que são áreas aí que caminham juntas, que eu vejo assim, Aline, hoje em dia não dá mais para separar, né? Não dá mais para separar. Antigamente era separado, hoje em dia não dá mais. Hoje em Não, dia são áreas assim que nós estamos ali caminhando juntos ali de mão dada, né? Que é de extrema importância. Eu, no meu caso, que na minha área, que eu posso falar assim de terapêutica, né? Aqui para vocês. O que eu, doutora Fernanda, costumo fazer lá no meu consultório, né? Bom, eu sou especialista em periodontia. Periodontia é uma área da odontologia que nós lidamos com as doenças gengivais e tudo aquilo que interfere nos ossos que sustentam aqui os nossos dentes, tá? Que é muito importante.
Então, lá no consultório, quando eu pego um paciente que ele está com problemas gengivais assim severos, que já está até, ou não tão severo assim, mas se eu pego um severo ou não, aí eu vejo tem comorbidade ou não, é por isso que às vezes cai num paciente que é diabético, né? Tá vendo só? As coisas vão se ligando. Sim, todos. E aí, o que que acontece? Eu ofereço uma coisa, Aline, chamada pacote anual de manutenção preventiva em saúde bucal, tá? Porque o retorno, pessoal, a cada 6 meses, esse retorno caiu por terra. Na Europa, não se está mais fazendo dessa maneira, não. Eu já soube disso, não está fazendo mais. Países como França, Dinamarca, e o que que eles fazem? O retorno ele é personalizado, porque eles entenderam o seguinte: se eu for chamar um paciente com um perfil dente mole, um diabetes não controlado, descompensado, 6 meses depois, se ele veio hoje, eu chamo ele daqui a 6 meses, daqui a 6 meses ele não tem mais dentes. Sim. Acabou. Então eu não posso fazer isso. O retorno dessa pessoa, ele vai ter que ser menos espaçado, vai ter que ser a cada 3. Ah, mas você ia ser a vida inteira? Não. Existe um período que a pessoa tem para reequilibrar a flora dessa boca, tá? Isso para doença periodontal. Para cárie também. Para cárie eu ofereço a mesma coisa, né? A gente sabe que tem na minha profissão os enxaguantes bucais que tem flúor. Porém, eu só passo aquilo ali se tiver bem conversado com o paciente. Por quê? Porque às vezes, mesmo a pessoa sendo adulta, Aline, mas ela pode querer substituir a escova pelo enxaguante bucal, porque é mais Ah, fácil. ah, Tem é. esse problema, entendeu? Então a pessoa tem que estar muito bem conversada para estar usando aquilo dali. Só que aquilo dali só vai servir quando a cárie ela aparece nos estágios iniciais, com uma mancha branca que não é visível a olho nu. Eu só consigo ver lá no exame bucal, com refletor em cima, dente limpo, é que eu consigo ver. Aí sim é que o enxaguante bucal vai funcionar. Cavitou, ou seja, formou o buraquinho, já era. Não adianta mais nada, aí é restauração. Se não houver uma intervenção, aí vai dar num canal. A Sim. famosa dor de dente. Vocês entenderam? Adulto tem cárie? Tem. Idoso tem cárie? Tem. Cárie não é só privilégio de criança, não. É, Qualquer um de nós podemos ter. e realmente é muito associado, né? A cárie é muito associada só com criança, com alto consumo É, de doces, né? No escovar os dentes, e pode acometer qualquer idade. qualquer idade. Por exemplo, eu já vi muita gente falar que tem idoso que está assim, acamado, né? E aí alguém dá uma balinha e tudo. Ou às vezes a pessoa sente até um mau hálito, aquelas balinhas bem molinha, não é aquelas duras, não, aquela mole. Aí bota, fica aqui no molar, daqui a pouco dá uma cárie na raiz do dente, que normalmente essas pessoas têm a raiz exposta. Não vou dizer todos, mas a maioria tem. Por causa de retração gengival, problemas que não foram vistos uma vida inteira, sabe? Uma mordida que está errada. Enfim, a pessoa tem o histórico de vida dela, né? E a saúde bucal é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, Aline, ela não teve o acesso ao tratamento correto, na época dela não tinha, tem várias nuances, tá? Nota, né? É. E aí, a cárie, ela também pode dar na raiz do dente. Olha só, pessoal, agora você pirou o cabeção aí, né? Nossa, na raiz do dente pode, se ela tiver exposta. Se ela tiver assim, ó, bonitinha, coberta ali como tá aqui a minha, não tem problema. A cárie vai se restringir à coroa do dente, que é essa parte aqui que nós vemos. Mas no idoso que já está assim, já está debilitado, já está com uma salivação comprometida, pessoa toma remédio para pressão alta, né? Tem todas essas questões, remédio para Sim, coração. Então, tudo isso, gente, um remédio neurológico, tudo vai alterando o corpo da pessoa, tá? Então, o fluxo salivar ele vai ficando reduzido, porque a nossa saliva ela tem função protetora dos nossos dentes. Vocês entenderam? Então, é por isso também que a última escovação do dia, vamos botar assim, tem que escovar o tempo, assim, de manhã, na hora do almoço e antes de dormir. Mas eu costumo dizer que ela é a mais importante. Por quê? Porque é justamente na hora quando você está dormindo, que você vai ter pouco ou nenhuma salivação, que é aí que se você não está se cuidando,
aí as bactérias vão fazer a festa em você, tá? Porque vai haver um desequilíbrio, sua saliva vai ficar ácida e aí a coisa vai ficar feia. E aquela questão também, né? A salivação, então, ela é uma proteção. Mas a ausência de água, aquela pessoa que não toma tanta água, influencia também na salivação, né? Essa coisa, boca seca. Isso, gente, é um sintoma de sede muito excessivo. Então, se você tá tendo boca seca, você precisa melhorar a sua hidratação. E se você não melhora a sua hidratação, você vai diminuir sua salivação, consequentemente vai afetar aí a sua saúde bucal como um todo, né? Isso é verdade. Por isso é Isso é importante. verdade. Isso é verdade. Isso é uma coisa muito importante aí que a Aline acabou de trazer para a gente, tá? Ainda mais agora, né, Aline, que nós estamos aí no outono, nós Sim, estamos entrando nessa época do ano o da consumo de água. estiagem, muita seca, né? Eu, por exemplo, estou com o cantinho aqui da minha boca, né? Que o nome desse cantinho é comissura labial que está ferido. Eu estou aqui lutando, eu mesma fazendo laser. Hoje mesmo eu tive que fazer laser. Isso aqui tá doendo, tá ardendo, né? Aham. Por causa do tempo, Sim, né? tem ponto seco. Esse tempo seco. Então, vocês aí têm que redobrar aí a atenção com a hidratação, né? Todos nós aí, não só criança, mas qualquer idade, né? Tem que redobrar essa atenção aí, andar com garrafinha, né? Prestar Exatamente. atenção ali, né? Andar ali com a squeeze, enfim. Dá aí o Sim, seu jeitinho, né? Uma garrafinha de água mineral para melhorar aí a situação, né? Então, exatamente. pessoal, nesse aspecto, eu acho assim que vocês conseguiram compreender hoje, né? Que sim, vamos responder. Será que o que eu como pode causar cárie? Sim. Sim, Carboidrato refinado, né? O mais conhecido deles, o açúcar aí, né? Tem essa parte industrializada, né? O chiclete, sim. sei lá, enfim, a bala Os rosa aí adoçantes, da vida, né? sacarose, frutose. Isso, isso. Deixa eu dar um oi aqui. Oi, Késia. Boa noite. Artes para a Hoff é o perfil dela. Boa noite, Késia. Ó, um beijo no seu coração, tá? Essa daqui é a Aline, nutricionista. Então, pessoal, então dependendo do que você come, sim, infelizmente pode causar cárie, tá? E a situação ela pode assim piorar, né? Se agravar ainda mais se você não tiver uma boa higienização, tá? Então, lá no consultório eu ofereço esse pacote de manutenção preventiva, né? Em que o paciente ele vai fazer retornos personalizados comigo, tudo baseado na anamnese, não foi da minha cabeça que eu tirei, isso é baseado em ciência, tá? E aí, como eu estava dizendo, é possível reequilibrar, e aí, cada retorno que o paciente faz comigo, Aline, eu faço os meus exames, né, pertinentes ali à minha especialidade, que um deles é a sondagem periodontal, e aí eu vou vendo, parou de sangrar a gengiva? Opa, legal. Então, não, já que o pacote era direcionado à cárie, aí a nossa conversa vai ser outra. Eu vou dizer, como é que está a sua alimentação? Diminuiu lá aquela caixinha de suco doce, né? aquele Sim, os sucos. suquinho? Eu já atendi um paciente que ele adorava tomar aquilo ali. Já começou a diminuir aquilo dali? Ah, já. Ah, tá. Eu vou fazer meu exame, vou fazer a minha profilaxia, vou ver. Bom, não estou vendo mais tanta mancha branca aqui de cárie. Então, em cima disso daí, eu posso dizer, bom, agora você só vai voltar daqui a 6 meses. Você está tão bem, tão melhor, e não precisa ser trimestral. Até o ponto de o paciente chegar ali e ir apenas uma vez ao ano ao dentista comigo. Então, quando o paciente ele faz isso, ele vai estar economizando, tá? É por isso que eu falo. É caro ir ao dentista? É, desde que você não faça uma boa prevenção. Aí se Exato. torna caro. Porque aí depois que a gente vai consertar o estrago, como esse estrago da cárie que a gente está conversando aqui, você vai ter que investir em quê? No tratamento de canal. Sim, que é E às muito. vezes, infelizmente, o seu dente já vai estar tão destruído que você vai ter que tirar o que restou e vai ter que investir em quê? Parafusos de implantes, né? Então, o que é mais caro? Você investir no pacote anual de manutenção preventiva comigo, que é a prevenção, ou você ir consertar a consequência, né?
que é o estrago que a doença cárie, que é o nosso assunto aqui de hoje, fez em você. Eu acho que a consequência acho que é bem mais caro, né? Sim. Bem E o mais caro. Com certeza. E o mesmo também é para sua saúde em geral, né? Nutricionista também não é caro, é investimento em saúde para você não ter que gastar mais lá na frente com farmácia, com medicamentos para hipertensão, para diabetes, né? Ou até medicamentos para emagrecimento, que às vezes você não quis começar esse processo antes. Então é sempre a base, né? A prevenção é a base de tudo. Isso é verdade. E eu vejo assim, Aline, tá cada vez assim mais comum, né? Essa questão do acesso a nutricionista. Porque eu lembro que Sim. antigamente, primeiro que quase você não via um Não. consultório de nutrição. Isso aí era uma coisa tão Não. rara e só quem tinha acesso era quem tinha muito isso aqui, Sim, sim. né? E ainda é um pouco estigmatizado quanto a isso, né? Que nutricionista é caro, que a gente só passa coisa cara. E não, gente, a nutrição é super acessível. É, pois é. Hoje. Então, antigamente era assim, né? Antigamente era assim. Ou então, antigamente, você só ia à nutrição se você era gordo. Sim, sim, Ah, eu sou completamente. magro, não preciso. Não Sim, preciso. muito. É sempre assim, né? A nutricionista só trabalha com emagrecimento. E não é, gente, não é só isso, né? No meu consultório eu recebo muitas mulheres tentantes, gestantes, acompanho muitas gestantes, que é muito importante, né? Esse acompanhamento aí para você gestar o seu bebê da melhor forma, para você preparar o seu corpo para receber para gestar esse bebê. Então, a nutrição não é só para emagrecimento, não é só para estética, é sobre saúde. É. E assim como aqui a odontologia, gente. A odontologia não é só para você arrancar dentes. Vamos parar com isso. Essa era aí da arrancação de dente, né? Vamos botar. Isso aí, creio eu, que está ficando cada vez mais para trás. Isso ainda existe? Existe o que nesse Brasilzão de meu Deus, essas são muitas realidades. A gente também não pode estar na era da fantasia. Não pode. Ainda tem muita gente que doeu, eu quero arrancar esse dente. Ainda tem esse costume, né? Vamos botar assim. Mas, graças a Deus, dia após dia a coisa vai se modernizando, né? E vamos correr atrás da prevenção, mas aquela prevenção assim correta, né? É bom pegar um profissional que está sempre se atualizando, que isso é muito importante, né? Eu, por exemplo, eu tenho tido assim algumas dificuldades para mim para fazer o meu tratamento de gastrite que eu falei para você naquele dia, né? Mas enfim, eu vou na nutricionista, no meu caso, por quê? Porque como eu tô com uma hérnia de hiato, então a nutricionista ela passa a Exato. dieta específica para mim. Então meu objetivo não é perder peso, não é perder peso, meu objetivo é outro. Então a nutrição Sim, não é sim. só para pessoa que está gorda, tá vendo Não, só? muito pelo contrário, ela é para todo mundo, né? Não é quem tá gordo. Infelizmente, a gente é bem estigmatizado quanto a isso. É, a mesma coisa a minha profissão. Dentista não é só para arrancar dente, né? Sim. Ou Dentista também não é só também. ir com dor de dente, né? É, Para é, fazer prevenção, né? é. A parte de prevenção é muito importante, né? Que pode parecer um clichê. Prevenir é melhor do que remediar, mas isso é verdade. Essa frase É se faz verdade. verdade. Porque também consertar depois é como se você estivesse consertando o carro quebrado. Não pode ficar consertando, esperar o carro quebrar para consertar. Vamos fazer ali uma prevenção para ver se de repente ele quer quebrar, mas pelo menos o prejuízo não é tão grande. Não É é tão grande. menor do que aquele que você não faz nada, né? Que você vai Exato. deixando a coisa rolar para lá, né? Exatamente. E Aline, me diz uma coisa, quando você, não sei se te acontece isso, tá? De você receber criança, né? Principalmente criança, né? Que tá essa questão aí em alta com a cárie, né? O pediatra, ele já pede para você passar uma dieta, ou o odonto pediatra, não sei. Acontece algum contato desse tipo Ó, relacionado à hoje, saúde bucal? atualmente, eu não atendo, faço atendimentos de crianças. Eu faço atendimento a partir dos 12 anos. Mas quando eu atendia convênios, eu atendia bastante crianças, né? E Hum. assim, o que a gente mais vê é um alto consumo de doce desenfreado,
né? E eles têm acesso a isso muito fácil e algo que é assustador. Mas é sempre assim, a questão do açúcar, né? O que a gente estigmatiza a cárie é açúcar, né? Não é esses produtos adoçados. O que a gente tem que entender é que o açúcar não é só do doce, do chocolate, são de produtos adoçados. Então, sucos, vamos pensar, bolachas, que criança tem um alto consumo disso. Que mais? Suco de caixinha, porque é o que mais vai em lancheira. Daí é o campeão das lancheiras. Eu nunca peguei uma criança que não levasse isso de lanche na escola. E são mais esses produtos mesmo. E é o que a criança gosta, né? É. Refrigerante também. Sim, o Refrigerante refrigerante, né? muito, Que é um vilão, né? sim. E na maioria das vezes também já peguei crianças levando refrigerantes na lancheira. E o que prejudica muito, né? Até porque se a criança está na escola, ela não vai ter a escovação logo em seguida, né? É, e eu vou te contar uma coisa que vai te deixar chocada. Você falou de refrigerante, né? Eu vou dizer para você, outro dia, eu não sei que dia foi, eu estava no shopping, acho que lá em Ribeirão Preto que eu estava, no Ribeirão Shopping. Já tem um tempão isso, já tem muito tempo. Mas foi no ano passado. Você acredita que eu vi um pai dar uma mamadeira de Coca-Cola para um bebê, menina? A criança devia ter o quê? Uns 7, 8 meses por aí. Eu vi isso. Eu não tô Olha, brincando, não. Eu vi isso. Eu vi isso, dando mamadeira, Coca-Cola na mamadeira, gente. não, é um absurdo. E assim, a informação tá aí para todo mundo, né? Hoje só você dá um Google que você já tem a informação na sua mão. Então, faz errado, às vezes a gente vê que faz errado porque quer. Hoje não existe mais essa questão de falta de informação. Não, não, não. Quer ver uma coisa? Eu percebo, toda vez que eu vou em praça de alimentação, as pessoas não bebem água. É sempre Eu estou refrigerante. falando de adulto mesmo, não bebe Sim, água. é sempre As refrigerante. pessoas até pedem prato que leva salada, leva, aí vem com um copaço assim, uma lata de Coca-Cola. Aí eu te pergunto para você que é nutricionista, o que que adianta? Você comer essa salada e tomar essa Coca-Cola? Tá jogando no lixo. Tá, tá. Ué, Tem que onde é que melhorar. ficou saudável aí nessa história? É, não fez muito, não valeu muito a pena a Não, não troca, valeu. Então, o né? que eu vejo é que as pessoas não bebem água. Não bebem, não bebem. É Olha, bom. raro eu ver uma pessoa pedir água mineral na praça de alimentação. Não, o consumo de água sim está baixo. Isso é uma coisa que 90% das pessoas que chegam no consultório pra gente, a gente relata um baixo consumo de água. E é algo que a gente sempre fica muito no pé. E sim. É. E agora, É, eu vejo também o pessoal tomar muito aquele tal de H2O, né? ah, sim, aquilo é refrigerante, né? Aquilo é refrigerante, né? É refrigerante. Na verdade, se você for reparar, hoje o rótulo do H2O está da seguinte forma: H2O2. Por quê? Porque o H2O é a fórmula da água. Então, É. estava associando que era água. Então, a Anvisa, né, notificou ali a empresa que deveria ter algo que tirasse esse pensamento. Então, eles colocaram H2O2. Repara para você ver. Não é mais H2O, porque as pessoas estavam associando é água e estavam tomando como água. E na verdade não é, é um refrigerante, né? H2O é refrigerante. Ele é um refrigerante mais leve, né? Mas É, eu já vejo muita gente tomando aquilo ali, não sei se aquilo é de limão, parece que é, né? sim, é bom. Ele parece aquele Sprite, né? Isso é a mesma coisa. Mesma coisa. Ele não É. tem calorias, né? Então, para quem está no processo de emagrecimento, às vezes acaba optando por ele ao invés de tomar um refrigerante comum, né? Que tem calorias. Então, eles acabam pegando essa versão. Mas não é algo saudável. Hum. Me diz uma coisa, você tocou num tópico aí bem interessante, e eu acho legal aqui até para o pessoal, essa parte do refrigerante, né? Que a gente está falando aqui de cárie, açúcar, tá tudo conectado. Me diz uma coisa, existe uma diferença entre a Coca Zero e a Coca normal nessa questão da quantidade de açúcar? Sim, a Coca é normal, a Coca Zero não tem açúcar, né? Então, tem caloria. Por quê? O que dá a caloria ao refrigerante é só o açúcar, porque o refrigerante não tem nada.
aquilo ali é uma água com vários conservantes e corantes. Hum. Então, tem diferença. Em pessoas que estão em processo de emagrecimento, é interessante optar pela, ou que é diabético, é interessante optar pela zero, porque não tem calorias, isso não vai estragar ali seu déficit calórico, né? Porém, não é saudável, não é um alimento saudável. E o refrigerante, ele danifica bastante a nossa microbiota intestinal, por conta da grande quantidade de conservantes que tem, Interessante. né? Interessante. É, porque assim, por que que eu perguntei isso? Porque às vezes, né, a gente vê tanta mentira na indústria, né? A gente fica pensando, pô, será que esse negócio realmente é zero mesmo? Não tem Não, açúcar, é né? zero mesmo, não tem açúcar, ele tem adoçante. Só que o adoçante também, ele causa cárie, por exemplo, se for adicionado aí de um xilitol, de um eritritol, que é o que a gente vê, esses adoçantes. Na verdade, esses são adoçantes até naturais. São adoçantes como aspartame, acesulfame-K, e aí, interessante, ele É. acaba destruindo nossa microbiota. Vem cá, e no que diz respeito a adoçante, por exemplo, né? A pessoa pode usar qualquer adoçante que não vai ter questão de causar cárie, que é a substância é o aspartame, né? Que você falou. Isso. Aqueles que são adoçantes à base de estévia, que é algo não é um adoçante natural, mas ele não foi criado pela indústria, ele é obtido através de uma planta chamada estévia, é mais interessante. Então é sempre a Entendi. base de estévia. Assim. E é verdade, Aline, que eu já ouvi falar que o aspartame ele é cancerígeno. Isso é verdade ou mentira isso? Não, é mentira. Ele é cancerígeno que os estudos mostraram pra gente. Em altas doses. Então, quando o aspartame vai ser cancerígeno? Vamos usar a Coca-Cola, ela tem aspartame, né? Então, vamos É. usar ele com a mesma. Ele vai ter um potencial cancerígeno se essa pessoa consome 10, 12 latinhas de Coca-Cola todos os dias por muitos anos. E não é isso que a gente vê, né? A pessoa ela vai consumir uma, duas latinhas aí no máximo no dia. Então, não. O aspartame não tem não vai te causar câncer, né? Só assim, consumos extremamente exagerados que é muito difícil a gente ver, Eu né? perguntei isso porque eu já tinha ouvido falar isso há muito Não, tempo atrás, que o aspartame causava câncer. Aí eu fiquei aqui nessa dúvida, né? Ah, então, assim, a pessoa, independente, assim, do que ela tem, ela pode usar qualquer marca de adoçante, que essa questão, assim, de saúde bucal não vai ter qualquer interferência. em questão de saúde bucal, o stevia faz mais interessante. Estévia O é o nome stevia. da substância, É, do que é. o aspartame. Do que o aspartame, sim, sim. Porque aspartame, sucralose, acesulfame K, eles foram criados em laboratórios, a partir da indústria. O stevia não. O stevia ele foi obtido através de uma planta, que é a stevia. Então, Uma ela planta é que chama-se estévia. stevia, é um adoçante melhor. A gente recomenda mais. E ele também tem a questão de não deixar aquele residual amargo que outros adoçantes têm, né? Tem sim, tem sim. Eu Tem. lembro quando a minha mãe era viva, ela não gostava daquele. Não Eu sei, acho. meu, tinha um tal de dietil antigamente. Minha mãe não gostava, que era amarga. Ela usava açugrim, ela usava Ah, o açugrim. Era o que aham. mais que ela usava, era o açugrim. É. Ah, tá, tá. O que eu particularmente menos gosto é o zero cal. Eu acho que é o que mais tem residual, aquele gosto residual amargo, sabe? O stevia, ele é super tranquilo para tomar. É, né? Tá certo. Ó, isso aí é bem interessante, viu, pessoal? Eu achei interessante aprofundar um pouco mais a conversa com ela nesse quesito aí do adoçante, né? Porque pode de repente surgir a dúvida, né? Vai interferir na minha saúde bucal? Não vai, né? Então, pessoal, vamos seguindo aí as recomendações aí da Aline, Exatamente. tá? E se de Só repente vocês uma- tiverem
maiores dúvidas aí, ó, vão entrando aí nos Manda perfis aí. aí dela e meu e vão tirando dúvida. Fala, Aline. Só uma observação. Grávidas não podem usar nada à base de aspartame, tá? Então, refrigerante zero não é orientado, tá? Grávidas podem usar somente adoçantes à base de sucralose e estévia, por conta de atravessar aí a barreira hematoplacentária e aí não é interessante para gestação. Mas é só uma observação. Ah, interessante, eu não sabia disso. Então, gente, olha, quem tá aí, tem alguma gestante aí por aí, ou tem gestante na família, prestem atenção aí na orientação que a Aline está passando, tá? A Vânia, minha amiga, comentou, muito interessantes assuntos que vocês estão falando, parabéns. Obrigada, Vânia. Obrigada. Obrigada. Isso é muito importante. Nós estamos aqui nessa noite maravilhosa, tirando aí todas as dúvidas de vocês, né? E a gente pensa às vezes que é tão assim simples, né? Bobo o assunto cárie. Não, gente, tem muita coisa para ser falado, tá? Muita coisa mesmo para ser falado. Foi como a gente falou aqui, né? Dos hábitos aí que todo mundo tem no dia a dia, né? Principalmente com criança, né? Sim. O idoso que está acamado, por exemplo, né? Você sabe, uma vez eu fazia um curso online e a professora lá do curso, ela atendia uma professora que era professora de música, né? E a mulher apareceu com uma cárie nesse dente aqui, só que por dentro. Aí ela ficou, meu Deus do céu, como é que essa mulher arrumou essa cárie aí? Aí descobriu. Essa paciente dela era professora de música, já era idosa, e aí cada turma que trocava lá a turma, né? Por exemplo, saiu a turma de agora, daqui a 10 minutos vai vir outra, né? Ela tinha um potinho de bala, daquela molinha, na recepção. Ela pegava, encaixava aqui e ia dar Ah, aula dela. aí deu a cara onde ela encaixava Exatamente onde ela encaixava ali no dente, vocês estão vendo? Pois Olha, é. interessante. Foi isso que aconteceu com essa paciente, né? Aí foi que ela veio descobrir, ela conversando, conversando, porque às vezes, o Aline, eu, por exemplo, eu tenho a minha anamnese, né, lá no consultório. Então, eu tenho ali as perguntas, mas às vezes eu tenho que entrar um pouco fora daquelas perguntas, e é aí que a gente acaba descobrindo o que o paciente tem. Às vezes o paciente não sabe como falar e acaba nos revelando. Então, a paciente dela acabou revelando isso daí, Interessante. Interessante. que era o que É, ela fazia. boa anamnese revela pra gente bastante coisas. Parece boba, às vezes a gente faz algumas perguntas que o paciente fica meio assim, mas tem sempre uma estratégia por trás. A gente precisa daquela informação para ter uma boa conduta. É. E, por exemplo, na minha profissão, né? Às vezes é difícil a gente lidar com um paciente que tem assim, alguma comorbidade, principalmente a comorbidade quando ela não está muito bem assim controlada, né? Como é o caso do diabetes, né? Às vezes o paciente ele falta, né, no médico dele, não gosta de ir, né? Às vezes tem algum problema ou outro, né? Porque eu vejo essa doença como uma doença muito difícil também do paciente lidar com ela, né? Que não é fácil a pessoa ficar toda hora tendo que furar um dedo, Sim, de noite ter que tomar uma insulina, né, que é na barriga, a limitação alimentar, minha Nossa Senhora, olha, isso daí eu acho a pior coisa, essa limitação que infelizmente a doença acaba impondo, né? sim, infelizmente. Eu sei, porque meu pai também, ele é diabético tipo 2 e ele é insulino dependente. Então é algo que você tem que ter uma atenção muito grande. Conforme a sua alimentação, a glicemia desestabiliza bastante, tá? Mas com a alimentação a gente consegue resolver muita coisa, né? A gente consegue compensar essa insulina, essa glicemia alterada. Então, com a alimentação é a base, mas é aquela coisa, se antes tivesse prevenido, talvez hoje não teria desenvolvido diabetes tipo 2. É, mas às vezes também tem uma genética, né, Aline, Sim, a gente envolvida, tem a né? carga genética, sim, sim. Isso não dá para negar. A gente não modula gene, né? Mas é algo que, mesmo se você tem uma predisposição genética, você tem que ter um cuidado redobrado, né? No meu caso, a minha família tem casos de diabetes, tem casos de hipertensão, então é algo que a gente sempre aí já tem que ter esse cuidado aí prévio.
Isso é verdade. E é bem difícil, né? E aí, às vezes, assim, é o que eu falo lá pro. Foi um negócio que caiu aqui no chão, depois eu pego. É o que eu falo, né? É, na minha parte, né? Na minha profissão, né? Na periodontia, né? É, quem tem diabetes, que está ali diagnosticado, bonitinho, tal, né? Não obrigatoriamente a pessoa tenha que ter uma doença periodontal agressiva. Ela tem até um sangramento, sim, que pode se dizer assim, constante, que infelizmente ele vai ter, porque ele Uhum. tem essa deficiência, mas dá para a pessoa estar, vamos dizer assim, controlando no seu dia a dia, né? Eu costumo passar algumas coisas para o paciente estar usando, né? Passo uma coisinha chamada que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar, escova interdental, né? Que ela não é só para quem está usando o aparelho. Às vezes a Uhum. pessoa ela tem um espaço entre um dente e outro um pouco mais aberto, então aquilo dali ajuda muito bem aonde o fio dental não vai alcançar, né? Então, a pessoa muitas vezes ela é diabética, insulino dependente, controlado, e quando ela faz o meu retorno, ela vai percebendo uma certa melhora assim, não vai curar. Aí é aquilo que eu falo, olha, o seu diabetes controlado vai melhorar a sua doença periodontal. E o Sim, contrário também se faz verdade. Se você tiver uma doença periodontal modulada, vai modular também, vai melhorar o seu diabetes. Não é a cura, mas vai melhorar muito, muito mesmo. exatamente. Tudo tem que estar em equilíbrio, né? É, porque na nossa, aqui na minha profissão, né, o que que acontece? É sabido que a pessoa que é diabética, ela tem uma deficiência na parte da defesa do organismo, né? Então, o patógeno que causa a doença periodontal, ou seja, o micro-organismo ali, né? Ele, o que que acontece? Ele vai fazer a festa, ou seja, vai ter muita perda óssea, porque a pessoa ela tem essa deficiência, só que suas células elas estão assim constantemente, entre aspas, caramelizadas por Uhum. causa daquela questão da hemoglobina glicada, Sim. né? Por causa daquela questão da hemoglobina glicada. Então, essas pessoas, elas têm uma deficiência ali na defesa, tem a deficiência capilar também, né? Porque, por exemplo, se cortou, né? Se cortou. É, mesmo que a pessoa esteja controlada, tem caso, Aline, que às vezes na odontologia a gente opera, a gente faz uma cirurgia na boca, mesmo dando Uhum. antibiótico, a pessoa usando, mas às vezes a pessoa acaba até caindo numa situação de infecção, sabe? Que é difícil lidar, entendeu? É. E tem uma outra coisa que eu aprendi com uma professora que é o seguinte: ela falava, olha, pegou um paciente que ele tem 2 a 3 vezes por ano episódios de abscesso na boca, principalmente o abscesso periodontal, pergunta melhor o que que ele está fazendo na vida dele, porque pode ser que você esteja diante de um paciente diabético descompensado. Sim. Tem essa questão também. Tem, tem. O diabetes influencia. A gente acha que muitas pessoas veem como algo simples, algo bobo, e não é, gente. É realmente, se não cuidar, muita coisa pode acontecer. É. Então, assim, eu acho uma doença extremamente terrível. Sim, ela é. E você ter que tratar a criança, nossa, deve ser brabo o negócio, né? É a mesma coisa para quem não tem a doença e deve ser difícil também modular uma criança em hábito alimentar quando esse hábito já Todas. está danoso, né? Quando já está danoso, ó, menino, pode comer açúcar, né? Aí ele vai lá, porque o que que acontece, o Aline? Às vezes os pais dão porque quer que o cara calhe a boca. Entendeu? Exatamente. Às vezes pai e mãe não dá o limite e aí quer que o cara calhe a boca, toma aqui uma bala. Pum, pronto, tá? A bala, ele já fica quieto. Não é desse Sim, jeito. Não é desse sim. jeito. Você, sem querer, você tá viciando seu filho em açúcar. Aí para tirar isso aí vai ficar difícil, viu? É muito difícil. Vai ficar difícil, vai dar trabalho. Vai dar Nossa, muito trabalho, tá? Vai dar bastante. muito trabalho e para mim, na minha área, olha, é bem trabalhoso, porque ali você tem que conversar com a mãe, né? Sim. Fazer a mãe entender. E tem mais uma outra coisa. Às vezes se pega, não é a minha área,
porque eu não sou odontopediatra, mas na faculdade a gente tem a disciplina. O que que acontece? Às vezes a gente às vezes atende uma criança, né? Ela está ali por volta dos seus 6, 7 anos de idade. Quando vai começar a aparecer na boca dente permanente, aí vai vir o primeiro molar inferior, ele vai vir atrás do segundo molar descido. Só que aí a mãe olha, a mãe pensa: ah, doutora, ele vai perder esse dente aí também, daqui a pouco nasce outro. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Quando começa a vir dentição permanente, aí a coisa muda de figura, Exatamente. tá? Porque aí se perdeu aquele permanente, aí vocês vão ver o trabalho que vai ser. Aí vai ser o adulto de amanhã que vai ser um candidato a usar a famosa dentadura, que é a prótese, ou até mesmo o implante. Vocês estão vendo como é que uma coisa vai andando, vai escalando? É assim. Exatamente, o mesmo é na alimentação, né? Então, aquela mãe que fez uma boa introdução alimentar, não ofertou açúcar até 2 anos, que é o recomendado, essa criança tem muito menos chance de desenvolver um diabetes, uma obesidade, uma hipertensão. Então, é sempre começa muito pela infância, sempre não, vai começar pela infância. É. Então, isso aí é uma coisa que o pai e a mãe têm que ver e rever, prestar atenção nas orientações, tanto que a Aline está dando, quanto as minhas orientações aqui também, porque, gente, depois que o estrago está feito para consertar, olha, às vezes não consegue consertar. E se Então, for consertar, infelizmente, se for, por exemplo, na minha área, se for consertar, e olha, vai dar trabalho, viu? tá, E muito dinheiro para ser investido também. Aí o sempre. dentista vai ser caro, Aí vai ser caro. né? Sempre a Né? E Aline, me diz uma coisa, você, por exemplo, criança que come muito açúcar, né? Normalmente é gorda, não é? É obesa, não é? Como é que você conversa com essa mãe porque o adulto para você mandar ir para academia malhar é uma coisa, mas criança, né? Eu nunca vi criança malhando na academia. Olha, eu vou ser sincera, na época que eu atendia crianças, na maioria das vezes, o problema não era os pais. Não era criança em si, né? Os pais sempre viam impeditivo, eles sempre achavam que a criança estaria sofrendo se a gente tirasse alguma coisa, se a gente tirasse talvez aquela frequência que ele comia um doce, um miojo. E assim, isso foi um dos grandes gatilhos, ou causas mesmo, que fez eu desistir de atender crianças. Porque os pais, sabe? Eu lembro que eu tinha um paciente muito fofinho, ele era gordinho, só que estava super disposto a mudar, sabe? Ele falou assim, ele chegou para mim e falou: tia, eu quero mudar porque as crianças chamam eu de gordo na escola, eu não consigo correr. E ele realmente era bem obeso. Mas os pais, principalmente a avó, que ele ficava, nesse caso em específico, ele ficava muito com a avó, dava doce escondido. A única pessoa ali que via realmente o que ele precisava mudar e que estava apoiando o filho era o pai. De restante, todo mundo tinha dó da criança, sabe? Pois é. Então, assim, é muito. Se os pais não verem que o seu filho realmente precisa de ajuda e que isso não é sofrimento, que lá na frente vai te agradecer, vai ser muito melhor. É aquilo que o doutor Nau, no Quilos Mortais, fala, né? São os famosos facilitadores, né? São os facilitadores. São os facilitadores. Quer dizer, essa avó aí, ela estava destruindo o próprio neto. Com certeza. Ela estava destruindo o próprio neto. Quer dizer, não pode, gente, ser desse jeito. Você vê, a própria criança estava ali gritando socorro, só faltou dizer, eu quero mudar porque eu estou sofrendo. Olha como é que isso está mexendo até aqui, ó, com a Muito, cabecinha dele. Porque muito. olha o que ele está passando na escola. Quer dizer, cada vez que ele vai, aí leva aquela carga de bullying em cima. Quer dizer, as pessoas não pensam, gente, se coloca no lugar, você está acabando com a vida do seu filho. Olha, eu já fui em praça de alimentação de shopping, quando eu morava lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Gente, eu nunca me esqueço disso. Uma menina que ela não tinha mais do que 5 anos, Aline. Isso aqui, o pescoço, isso aqui era uma coisa só. A menina era tão gorda, menina, criança ainda, sabe? Que isso aqui era uma coisa só. Ela lourinha, cabelo todo enroladinho, bonitinha ela, mas muito gorda, menina. Sabe o que é que deram para ela?
McDonald's. Sempre, né? É. Eu acho que se desse feijão e arroz e um ovo, é melhor. Com toda, Duvido que você vai dizer para mim o contrário disso. com toda certeza. Dá um prato de feijão com arroz e ovo e um bife, que é melhor Com do que toda. dar esse negócio. Muito melhor. Não, assim, a gente não pode generalizar os pais, mas na maioria das vezes eles são as grandes pessoas que acabam até impedindo que isso que facilite o nosso trabalho. É por isso que hoje não atende mais criança. Então, os pais acabam sendo, como o doutor Nal fala lá no programa dele, né, os facilitadores. E Sim, você sim. veja lá, o cara lida com adulto, mas você vê o histórico daqueles pacientes. Começou Sempre lá atrás na infância. é Todo mundo ali, todo né? mundo tem a Às vezes ali, né, alguns casos ali, às vezes a pessoa ficou daquele tamanho porque sofreu abuso sexual, aí é uma coisa muito mais também, grave, né? Aí é uma coisa muito, muito mais grave, sim. né? Mas a maioria sempre vem, né? Quando mostra lá as fotinhas deles crianças, eles sempre foram gordinhos, tudo. Eu acompanho também, eu gosto de acompanhar. É. Pessoal, ficou alguma dúvida aí para vocês? Que já são 8 horas da noite, gente. A gente já conversou, viu? Viu como é Já que uma hora passa rápido? passa. Aline, eu vou ver se eu faço uma foto nossa. Deixa eu tirar aqui os comentários, pessoal. Peraí, só um instantinho aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para tirar os comentários. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu não sei como é que faz, não, gente. Peraí, eu quero tirar uma foto. Nossa. Tá aqui. Desativar comentários. Só um instantinho, gente. Eu vou fazer aqui uma foto, minha e da Aline. Aí a gente se marca. Aí você me marca também, tá, Aline? Mas, Vou fazer aqui. Deixa eu segurar nos 3 botões aqui. Agora o sorriso. 1, 2, 3 e. Pronto. Daqui a aí, pouco eu mando para você, tá? Deixa eu reativar aqui os comentários, que agora eu descobri como é que é. Gente. Gente, olha, eu agradeço aqui, primeiramente, a presença aqui da Aline, que foram muitos meses aí que nós estávamos planejando fazer é, essa live, né? Aconteceram coisas aí, mas agora tá tudo bem melhor, né? Aline, eu quero agradecer a você a tua presença, a tua paciência, a tua vontade de estar aqui comigo hoje, da gente mas, conversando. Tomara que nós possamos repetir mais sim, vezes esses encontros aqui noturnos, tá, sim. gente? Eu Pessoal, sigam o perfil dela, tá? Sigam o perfil dela, eu acho que vocês vão gostar, também tem muito conteúdo legal. Aline, quando eu for postar essa live, aí, ó, a Vânia disse que amou o papo, ó. Obrigada, Vânia. Obrigada. A Aline também amou. obrigada. Então, gente, sigam aí o perfil. Aline, eu vou postar e vou fazer em formato de collab, que aí você Ó, também posta lá no teu, tá? Daqui a pouquinho tá chegando e você aceita o convite de collab. ó, aceito sim. Gente, olha, mais uma vez, muito obrigada a presença de todos. E Obrigada. sigam aqueles que não me seguem também. Seguir aqui o meu perfil, que todo dia eu tenho conteúdo bom. Obrigada, Vânia. Vânia disse, é muito bom, super bacana. Obrigada, minha amiga querida lá de Casa Branca. Acho que ela está pertinho de você. Não sei se está mais Tá, perto. do Tá, lado. né? Então, que ela é de Tambaú, viu, Vânia? Acho que vocês estão mais perto do que eu, Sim, né? verdade. Ela é de Casa Branca. Gente, olha, um beijo no coração de todos e um beijo no seu coração, Aline, que a gente Outro no possa seu também. repetir esse encontro mais e mais vezes. Vamos sim. Olha, ela está desejando aí, ó, tudo de bom para você e ela amou te conhecer. Ai, obrigada, Vânia. Eu não tô conseguindo ver os comentários, não tá aparecendo pra mim. Não está aparecendo para você, Não. então. Então eu leio para você. A Vânia gostou e ela adorou te conhecer. Ai, que bom. Ó, um beijo no seu coração, Beijo. Aline. E a gente vai se falando. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui como é que eu desligo isso aqui, gente. Peraí. Peraí.
Gente, como é que eu vou desativar isso aqui? Peraí.